Essa é mais uma aula do componente curricular de Geografia do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre migrações e identidades regionais, a parte 2 desse conteúdo. O tema de hoje vai ser Tendências Migratórias Mundiais da Atualidade. Esse tema está contido no volume 5, entre as páginas 29 e 35. Os fluxos migratórios europeus, como a gente viu na aula anterior, eles se inverteram a partir da metade do século XX. No entanto, essa inversão ela não foi o suficiente para alterar alguns espaços de atração que se mantiveram ao longo do tempo e continuam influenciando o sentido das migrações. O principal desses espaços é os Estados Unidos, que desde o período colonial ele constitui um dos principais destinos das migrações do mundo. O aumento dos fluxos migratórios mundiais nas últimas décadas, no entanto, ele está associado a outras questões. São questões mais complexas que a gente tem que analisar de uma forma mais pormenorizada, mais detalhada. Mas, de certa maneira, se a gente generalizar esse aumento dos fluxos migratórios de 30 anos para cá, 40 anos até o presente, o principal motivo desses fluxos é sempre o desejo por melhores condições de vida. Isso norteia praticamente 90%, 95%, até quase 100% dos indivíduos que buscam a troca de um país, de um local de habitação por outro. E a maioria dessas migrações da atualidade, portanto, está associada a fatores econômicos. E as principais motivações são sempre busca por emprego e melhores possibilidades de obter sustento. Claro que existem outros motivos que são permeados nesse contexto, mas esses motivos estão sempre associados às questões econômicas. Por isso que a busca por emprego é sempre um fator que tem que ser avaliado e analisado para que a gente entenda o fundamento dessas correntes migratórias, principalmente no contexto atual. Para a gente analisar essa situação, alguns dados, que são dados de 2013, mostram que o número de imigrantes internacionais no planeta chegou a 232 milhões nesse ano de 2013. Isso, em comparação ao ano 2000, foi um aumento de 33%, ou seja, mais de um quarto do aumento do número de imigrantes que ocorreu no ano 2000 foi proporcionado pelo ano de 2013. E 74% desse total tinha entre 20 e 64 anos, ou seja, eram pessoas em idade produtiva e que ressalta uma necessidade de se analisar o fator emprego. Quer dizer, a maioria dessas pessoas mudaram, migraram, foram para outros países, principalmente em busca de melhores condições de vida a partir de um emprego. Esse mapa ele mostra para a gente o número de imigrantes internacionais no ano de 2013. Mas observe que a gente está falando de migrantes, então independente do fluxo. Aqui a gente está falando de alteração, independente de origem ou de chegada. Mas o que é importante a gente avaliar é que, principalmente, alguns centros são bastante importantes nesse sentido. Então, México, Venezuela e Índia, por exemplo, têm um fluxo de migrantes muito grande, mas são espaços de repulsão. Ou seja, as pessoas tendem a deixar mais esses países. Então, a gente está falando de uma escala aqui que corresponde a cerca de 1 milhão ou mais de pessoas. Já outros centros, como Estados Unidos, Canadá e Europa, já são centros de atração. Além disso, África do Sul e Austrália são centros que também são muito procurados, principalmente para a questão de ocupação de determinados postos de trabalho. Esse outro gráfico ele apresenta a comparação entre países durante o período de 2000 a 2013. No geral, a gente consegue observar que não tem grande alteração durante esse período aí entre alguns países. Mas se a gente consegue analisar situação por situação, a gente percebe que começa a haver uma situação nova. Então, por exemplo, aqui o caso da Arábia Saudita e de Emirados Árabes. Então, como aumentou o fluxo migratório para esses dois países? Porque esses países que compõem países ricos do Oriente Médio passaram a demandar uma força de trabalho e muitas vezes uma força de trabalho especializada. Então, isso é um dos fatores responsáveis por esse aumento nesses países. Outros países como Reino Unido, também a
gente observa que houve um aumento nesse período, e Espanha. A Espanha é um caso à parte que eu vou mencionar mais adiante, mas o que a gente tem que analisar principalmente é que o principal aumento ocorreu principalmente no principal centro de atração, que são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foram e continuam sendo um grande centro de atração para migrantes do mundo inteiro. Mas, se a gente analisa o cenário atual, a gente percebe que existem algumas diferenças entre o cenário atual e os cenários anteriores. E a principal diferença é que, em relação a cenários anteriores, por exemplo, onde se havia um estímulo para a migração, onde o migrante partia já sabendo das condições ali onde ele ia encontrar, muitas vezes até com trabalho, com terras disponíveis, isso não existe mais. Então, quer dizer, um cenário atual de todo tipo de migração praticamente é o seguinte: não há garantias de oportunidades. Então, esses espaços de atração, na maioria das vezes, não oferecem essas oportunidades que justamente os migrantes almejam, justamente o que eles buscam. Então, características atuais desses tipos de migração são principalmente a globalização, e nesse sentido, globalização geral, não só globalização de informação, mas globalização de fluxos. Então, se tudo flui mais rápido hoje em dia, então por que não as pessoas? Então, esse é uma característica, esse é um evento que está norteando principalmente as migrações aí dos últimos 30 anos. Quer dizer, uma troca maior, não só econômicas e tecnológicas, mas também de pessoas. Quer dizer, esses fluxos tenderam a aumentar muito em função de características inerentes à globalização. Outra característica é que o espaço de atração atualmente corresponde ao mundo rico. Quer dizer, são países que principalmente detêm uma economia mais sólida, mais dinâmica e que detêm alguns centros de tecnologia, exatamente porque essas duas características, esses dois pilares desses países que compõem o mundo rico, é justamente o que oferece as melhores oportunidades de trabalho. E uma terceira característica é que tanto a repulsão quanto a atração são afetados pelo desemprego. Quer dizer, tanto o país de onde o migrante está saindo, quanto o país para onde ele pretende ir, muitas vezes as duas situações estão associadas a questões que envolvem o desemprego. Então, isso é para ilustrar uma situação que é comum, que está ilustrando migrantes em busca de melhores oportunidades no Reino Unido. Só que muitos dos migrantes que chegam ao Reino Unido chegam sem condições de trabalho e muitas vezes até sem condições legais para se estabelecerem no país. Então, isso é uma realidade. As pessoas migram muitas vezes, mas se tornam pessoas que vão se tornar desabrigadas ao longo do tempo. Então, isso é uma situação comum nas ruas de Londres e a maioria dessas pessoas é composta por migrantes. Uma outra situação que eu mencionei anteriormente, onde eu iria detalhar a situação da Espanha. Então, a Espanha já foi um centro de atração, mas desde a crise econômico-financeira de 2008, a Espanha passou por graves problemas econômicos. Então, houveram problemas associados à economia do próprio país. Então, mesmo sendo uma crise econômica externa, uma crise internacional, o país foi muito afetado por essa crise econômica e gerou um alto número de desemprego. E essa figura ilustra exatamente uma fila de espanhóis em busca de emprego. Isso é um órgão governamental que vai direcionar essas pessoas para emprego. E qual a consequência disso? A consequência é que a Espanha, que era um país aberto à imigração, de uma hora para outra se tornou um país bruscamente fechado e que não vê com bons olhos a migração de pessoas de outros países, exatamente por causa da crise financeira que está afetando os próprios espanhóis. Essa figura ela mostra os principais fluxos migratórios internacionais, então isso aqui são dados de 2013, mas a gente consegue observar umas coisas bastante interessantes aqui. Então, primeiro com relação a novos centros de atração, né? Então, a gente pode observar a Austrália recebendo fluxos significativos e o Oriente Médio. Então, são regiões consideradas de atração. Regiões de repulsão, a Índia principalmente, devido ao grande contingente populacional, mas devido muito também por questões de desemprego, questões econômicas.
Então, é um país de onde saem muitos indivíduos em busca de condições melhores em outros países. E os centros de atração, então, Europa e principalmente Estados Unidos e Canadá, recebendo um grande fluxo de imigrantes da América do Sul, da América Central, mas principalmente do México, além de outros países do Oriente. Então, essa figura ressalta os principais fluxos migratórios da atualidade, onde a gente consegue interpretar principalmente de onde os migrantes vêm e para onde eles vão. Um fator que é muito importante quando a gente pensa em tendências atuais é a complexidade do mercado de trabalho atual. Isso porque pode haver falta de trabalhadores conforme o local ou o nicho profissional que a pessoa ocupa, onde a pessoa atua. E exatamente essa falta de qualificação exclui boa parte dos pretendentes ao emprego. Então, muitas vezes, os locais onde estão sendo oferecidos empregos, eles exigem que as pessoas tenham uma determinada qualificação para ocupar aqueles postos de trabalho. Isso gera uma consequência, no mínimo, inusitada, porque essa situação, muitas vezes, é uma situação onde coexiste o desemprego, quer dizer, existe uma alta taxa de desemprego naquela sociedade, mas, por outro lado, também existe a carência de mão de obra especializada para ocupar aquelas vagas dos postos de trabalho que estão disponíveis. E essa situação é o que proporcionou uma situação relativamente nova e que é chamada de migração de cérebros. Essa situação ela decorre principalmente da necessidade, da demanda por mão de obra qualificada, que é disputada por muitos setores de muitos mercados. Então, o que acontece? Essas condições favoráveis de moradia e emprego que países centrais ou de regiões estratégicas oferecem, isso torna essas regiões atrativas por migrantes de outras áreas, principalmente de áreas periféricas, mas que têm aquela qualificação profissional exigida por aqueles postos de trabalho. Com isso, essas condições, que são condições atrativas, elas podem fazer com que essas pessoas não tenham muitas exigências. Quer dizer, ela está deixando um local periférico, um local onde as condições de vida, de trabalho, de habitação não são tão boas, buscando exatamente condições melhores em outros países. E se ela tem a qualificação necessária para isso, muitas vezes isso beneficia as empresas, já que essas empresas muitas vezes tendem a pagar salários menores e oferecer jornadas de trabalhos maiores para esses migrantes, se comparada à migração, ou seja, eu estou oferecendo recursos para um estrangeiro ou para um nativo. Então, eles consideram que isso é uma forma de atrair o migrante. Então, ele vai usufruir das condições que a gente tem aqui. Mas, por outro lado, eu posso pagar salários menores para ele e posso oferecer uma jornada de trabalho maior, porque ele vai aceitar, porque o interesse maior dele é exatamente vir para esse país e trabalhar nessa empresa. Então, isso é uma condição que muitas vezes é uma condição adversa, mas é uma condição real, uma condição que a gente tem que analisar e lidar com isso quando a gente avalia essas tendências migratórias associadas à migração de cérebros. Só que, por outro lado, muitas vezes se torna uma vantagem também para o imigrante, porque, na maioria das vezes, a preocupação maior dele é se estabelecer naquele país. Então, muitas vezes, ele aceita essa condição de trabalho não tão boa quanto a condição que é oferecida para o trabalhador nativo, em função exatamente de poder se estabelecer naquele país. Então, essa figura ilustra, né, é uma charge que ilustra a migração de cérebros, e ela foi utilizada para o contexto brasileiro, para chamar a atenção de que, muitas vezes, as pessoas bem qualificadas no Brasil estavam buscando colocações em outros mercados de trabalho. O que aconteceu muito com relação a cientistas, né? Então, muitas pessoas que trabalham com pesquisa, com desenvolvimento tecnológico, optaram por morar fora do Brasil, justamente por ter determinadas condições de trabalho e de habitação da qual eles não dispõem no próprio país. No entanto, essa migração de cérebro também tem alguns efeitos colaterais que devem ser ressaltados e cuja atenção tem que ser chamada. Então, para isso, eu quero que vocês avaliem com muita atenção o quadro lá das páginas 32 e 33, que fala sobre o êxodo de médicos na África. Quer dizer, médicos africanos, não só médicos, mas muitas vezes outros profissionais da área de saúde,
que devido à boa qualificação e às condições ruins de trabalho nos países deles, eles optam por irem para grandes centros, muitas vezes para ganhar até menos do que os médicos nativos, ou se sujeitam a trabalhar em condições de trabalho que os médicos nativos não se sujeitariam. O fato é que isso afeta muito os sistemas públicos de saúde desses países, já que é um contingente de uma área essencial, a área de saúde, que além de ser uma área essencial para o bem-estar da população, economicamente é uma área importante, e com uma evasão de cerca de 20 mil profissionais por ano, isso gera um déficit muito grande nesses países. Então é muito importante a análise desses dois quadros lá na página 32 e 33, para que a gente possa discutir essa situação com mais pormenor futuramente. Já alterações recentes na economia e de desemprego são fundamentais para que a gente possa analisar essa condição pelo outro lado da moeda, ou seja, essas condições elas aumentam o fluxo de profissionais qualificados não só para os grandes centros, mas também para países emergentes. Quer dizer, países como Brasil, Índia, África do Sul, muitas vezes não eram grandes centros de imigração, como, por exemplo, Europa, como, por exemplo, Canadá, como, por exemplo, Austrália, como, por exemplo, Estados Unidos. Mas ainda não é uma tendência. A gente ainda não consegue tratar isso como uma tendência, mas é uma situação que tem ocorrido, uma dinâmica de migração que tem ocorrido em função, principalmente, de trabalhadores europeus. Quer dizer, a Europa foi muito afetada pelas crises econômicas recentes, principalmente de 2008. Então, países que tinham uma economia razoavelmente sólida, como Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia, por exemplo, passaram a ter que enfrentar situações de desemprego que eram novidade e que, de certa forma, eram difíceis de serem resolvidas em curto prazo. Então, muitos profissionais bem qualificados passaram a deixar esses grandes centros e procurar países emergentes. E por que esses países emergentes passaram a ser alternativos? Principalmente em função da carência de mão de obra especializada. Então, dos países que eu listei, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, vocês podem observar que eu não mencionei a China. E por que eu não mencionei a China? Exatamente por causa do grande contingente populacional do país. Então, lá existe um controle governamental muito grande que busca gerenciar e principalmente limitar a entrada de estrangeiros no país, mesmo para altos postos de trabalho. Então, isso é uma tendência que ocorre na China, mas é uma tendência, quer dizer, não é uma realidade, mas é uma tendência que provavelmente, ao longo dos próximos anos, já deve começar a ocorrer também em países como Japão e Austrália. No Brasil, a situação de migração de cérebros também ocorre e tem uma particularidade. Houve um aumento da visibilidade no país nos últimos anos, gerando principalmente novas oportunidades de negócios. Então, até grandes eventos esportivos foram feitos buscando essa maior visibilidade. Então, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíadas de 2016. O principal objetivo disso era noticiar, era divulgar o nome do país no exterior. Então, independente de condições econômicas, o Brasil passou a ser um polo atrativo para muitas empresas e para a realização de muitos negócios internacionais. E com isso, houve um aumento da demanda por profissionais qualificados em grandes centros, principalmente centros tecnológicos. Então, em alguns centros já se consegue observar uma grande quantidade de profissionais europeus bem qualificados atuando no Brasil já há alguns anos. Um exemplo disso é a região metropolitana de Campinas, que é um dos centros tecnológicos mais importantes do país. Falando do Brasil, existem também condições adversas relacionadas à migração. E se a gente pensar que recentemente o Brasil se tornou o principal espaço de atração regional, demandando algumas questões políticas e sociais que têm que ser analisadas à parte, mas ainda assim é um país que tem condições razoavelmente boas se comparadas a muitos dos seus vizinhos, muitos dos habitantes desses países, como por exemplo bolivianos, paraguaios, peruanos, equatorianos e mais recentemente ainda venezuelanos, passaram a enxergar o Brasil como um espaço de atração. Só que essa condição ela tem um viés, que é um viés importante, porque
O mercado de trabalho brasileiro não é um mercado que consegue absorver todas as pessoas, inclusive não consegue absorver nem todos os brasileiros. Então, por mais que o país ofereça condições de trabalho, de abrigo, de acolhimento para esses migrantes, isso pode se tornar um problema social e econômico muito grave, né? Então, como que a gente já consegue observar isso? Em alguns casos, pela exploração da mão de obra dessas pessoas, já que as condições nos países deles é muito ruim, então muitas vezes eles se sujeitam a determinadas situações de trabalho que beira o trabalho semi-escravo, então é uma situação social muito grave e que em algumas regiões a gente já nota a ocorrência disso com maior frequência e que muitas vezes a atuação desses trabalhadores desses países vizinhos ao Brasil ocorre na economia informal. Quer dizer, essas pessoas, para sobreviver, elas buscam alternativas que não são trabalhos formais. Então, isso passa a ser, além de um problema econômico, um problema social, ao qual, além dos próprios migrantes, o próprio país que está acolhendo tem que lidar e tem que, de certa forma, resolver da melhor forma possível. Uma outra situação que também tem que ser avaliada é a imigração haitiana para o Brasil. Então, vocês vão ler o texto lá do quadro na página 34, que discorre muito bem a respeito dessa situação, inclusive com exemplos, já que desde o terremoto que assolou Haiti no ano de 2010, de lá até mais ou menos o ano de 2015, 2016, cerca de 50 mil haitianos vieram como imigrantes para o Brasil. Mas qual a situação desses imigrantes? Como eles estão vivendo? Como eles estão conseguindo se adaptar? Eles estão plenamente adaptados? Eles estão ocupando postos definitivos de trabalho? Na maioria das vezes, não. Então, a ocupação em si passa a ser o principal desafio. Muitos desses imigrantes ainda não conseguiram uma ocupação formal. E com relação ao Brasil, mesmo com todos esses exemplos de atração, atualmente o Brasil não é considerado mais um país de imigração, como já foi no passado, né? Então, até meados do século XX, fins do século XIX, meados do século XX, quando o país atraiu uma grande quantidade de imigrantes europeus e posteriormente japoneses, a situação modificou muito. Então, nos anos 1980, por exemplo, o país já era um país de emigração, onde muitas pessoas deixaram o país para morar em outros locais, principalmente Europa e Estados Unidos. Então, o Brasil atualmente é considerado como um país de imigração, emigração e de trânsito. Quer dizer, de acordo com a distribuição populacional do país, está em uma fase que vai transitar para uma coisa ou para outra, mas ainda não é uma situação definitiva. Então, a partir dessa aula, eu queria que vocês retornassem lá na apostila, no volume 5, e fizessem a revisão desse conteúdo nas páginas 29 a 35, para que a gente continue na próxima aula falando sobre o tema xenofobia. Então, bons estudos e até a próxima aula.